Evangelho de Mateus, capítulo 14, capítulo 8, versículo 14 e versículo 15, a Bíblia Sagrada diz o seguinte: E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Até aqui. Glória a Deus. Conta-se uma história, como sendo uma história verídica, de um jovem que, alistado no exército, foi chamado para participar da guerra. E ele, indo participar da guerra, passou um tempo na guerra, e chegou o tempo dele retornar para sua casa. E quando ele se preparava para retornar para sua casa, esse jovem liga para sua casa e fala com seus pais, fala com seu pai, fala com a sua mãe, e diz: pai, mãe, eu estou retornando, eu estou voltando para casa. E eles ficam felizes, ficam maravilhados, porque o seu filho está retornando, o seu filho está voltando. E ele diz: pai, mãe, tem apenas um detalhe, eu tenho um amigo e eu queria levá-lo comigo, e eu queria que ele estivesse conosco. E os seus pais dizem: tudo bem, meu filho, pode trazê-lo. Ele diz: pai, mas tem um detalhe, o meu amigo, na guerra, ele pisou em uma mina, e a mina explodiu, e ele perdeu um braço, e ele perdeu uma perna. Aí os seus pais dizem para ele: meu filho, nesse caso, seria muito difícil de nós cuidarmos dele, ele daria muito trabalho, ele não conseguiria ser feliz aqui conosco, mas traga ele, porque nós vamos arrumar um lugar para que possamos colocá-lo, nós vamos alcançar alguém que possa cuidar dele. E o jovem diz: não, pai, eu quero que ele esteja conosco, eu quero que ele more conosco. E a resposta continua sendo a mesma: nós não temos condições de cuidar desse jovem, nós não temos condições de cuidar do seu amigo, nós não poderíamos dar a ele a vida que ele precisaria, mas traga que nós vamos procurar alguém para cuidar dele. Alguns dias se passaram, o seu filho não retornou para casa. Algumas semanas depois, o telefone toca, e o pai de família atende o telefone, e a notícia vem: o seu filho acabou de tirar a própria vida, o seu filho se suicidou. Eles entram em desespero com aquela notícia, e eles são chamados para ir reconhecer o corpo. O seu filho estava hospedado em um pequeno hotel, um hotelzinho de beira de estrada, próximo da casa dos seus pais. E quando eles vão para reconhecer o corpo do seu filho, que eles olham, na verdade, não era um amigo que o seu filho tinha, mas ele tinha pisado na mina, e ele tinha perdido um braço, e ele tinha perdido a perna. E naquela hora ele resolveu não voltar para casa, porque ele sentiu a rejeição do seu pai, ele sentiu a rejeição da sua mãe, ele percebeu que ele não seria bem-vindo, ele percebeu que ele daria trabalho demais para os seus pais, e ele então resolveu tirar a própria vida, e assim foi o fim da vida daquele jovem. Por que eu começo falando com vocês de rejeição? Porque Jesus foi alguém que foi rejeitado. A Bíblia mostra que Jesus, desde o princípio da sua vida aqui na terra, ele foi rejeitado. Quando a Bíblia Sagrada diz que Maria está para dar à luz, eles descem a Belém. Quando eles descem a Belém para o recenseamento ordenado pelo imperador romano, a Bíblia Sagrada diz que Maria começa a sentir as dores de parto, e eles vão buscar uma hospedaria, e na verdade naquela hospedaria não tem espaço para Jesus. Essa é a primeira vez que Jesus é rejeitado. Jesus foi rejeitado naquela hospedaria, e Maria então é levada por José, e ela dá a luz a Jesus entre os animais. Jesus, ao longo da sua vida, por muitas vezes ele foi rejeitado. A Bíblia Sagrada mostra que a própria Maria e o próprio José, em certo momento, se esqueceram de Jesus. Quando Jesus, tendo 12 anos de idade, eles foram para Jerusalém e eles adoraram ao Senhor no templo. E quando estão retornando, Maria e José se esquecem de Jesus. Jesus ficou lá e eles estão indo embora.
porque eles acreditam que Jesus está no meio da caravana, uma multidão está voltando para casa, e eles pensam que Jesus está no meio deles, mas Jesus não está, e eles se dão conta que esqueceram Jesus, eles se dão conta que perderam Jesus, que abandonaram Jesus, e retrocedem e buscam, e procuram até encontrar Jesus, e Jesus, quando é encontrado, diz: por que vocês me procuravam? Vocês não sabem que me convém estar na casa do meu Pai? Ele estava no templo. Depois dos 12 anos de idade, a Bíblia não fala mais nada sobre a trajetória de Jesus. Quando Jesus vai ressurgir no cenário da história, é quando Jesus tem 30 anos de idade, quando Jesus vai até o Rio Jordão e é batizado por João Batista. E ali Jesus começa o seu ministério. E quando Jesus começa o seu ministério, a Bíblia Sagrada diz que ele é rejeitado pelos seus também. As pessoas olham para Jesus, aquele com quem eles conviveram a vida inteira, e agora vem Jesus pregando, e agora vem Jesus fazendo milagres, e eles dizem: este não é o carpinteiro, filho de Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? As suas irmãs não moram aqui conosco? De onde lhe veio tudo isso? Lá no Evangelho de João, capítulo de número 7, versículo de número 4, diz que os seus irmãos mandaram que ele saísse e fosse para a Judéia. E no versículo 5 e 6 vai falar e vai dizer que eles mesmos não acreditavam em Jesus. Jesus foi rejeitado pelos seus conterrâneos. Jesus foi rejeitado pela sua própria família. Mas quando Jesus começa o seu ministério, Jesus começa a pregar a palavra, Jesus continua enfrentando rejeição. A Bíblia diz que Jesus vai para uma cidade, e naquela cidade ele expulsa uma legião que estava dominando a vida de um jovem. E quando as pessoas daquela cidade, a saber, a cidade chamada Gadara, sabem que Jesus está lá, sabem que Jesus expulsou os demônios, mas sabem também que os demônios entraram nos porcos, e os 2.000 porcos morreram, aquelas pessoas também dizem para Jesus: vai embora, porque nós não queremos você aqui. Mais uma vez Jesus é rejeitado. Ainda no seu nascimento, após o seu nascimento, ele foi rejeitado por Herodes, pois buscava matá-lo. A Bíblia diz que certa ocasião Jesus está ensinando, Jesus está pregando, e chega um homem perto de Jesus, um jovem, e ele pergunta para Jesus: o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus diz: obedeça os mandamentos, não mate, não roube, não cometa adultério, não faça isso, não faça aquilo, honre o seu pai e a sua mãe, e você ganhará a vida eterna. E ele diz: eu tenho feito tudo isso, Senhor. E a resposta de Jesus é: se você quer ser perfeito, vende tudo que tem e dê aos pobres. Naquele momento a Bíblia diz que aquele jovem se entristeceu e foi embora. Jesus foi rejeitado por ele também. Jesus foi rejeitado pela religião. Jesus foi rejeitado pelos religiosos, que vez ou outra estavam buscando ocasião para matar Jesus, para tirar a vida de Jesus. Eles não queriam conversa com Jesus. Eles viam Jesus como um inimigo, aquele que só pregava paz, aquele que só pregava amor, aquele que curava, aquele que libertava, aquele que fazia milagres e maravilhas. Eles viam Jesus como um inimigo. Jesus foi rejeitado por eles. Finalmente, quando nós chegamos no momento em que Jesus está se preparando para ser martirizado e crucificado, Jesus havia escolhido os seus discípulos, a saber, 12 apóstolos, e Jesus é rejeitado por Judas, que lhe vende por 30 moedas de prata. A Bíblia diz que Jesus vai para o Getsêmani, lá ele ora, ele chora, e lá ele é preso, e lá ele é levado até a presença dos sacerdotes, é julgado, e é levado também à presença de Pilatos. E a mulher de Pilatos diz: não se envolva na causa desse justo, porque essa noite eu sofri por ele. Pilatos não fez nada para salvar a vida de Jesus. Jesus foi rejeitado por Pilatos também. Jesus é levado então à presença do Herodes, o outro Herodes, e esse outro Herodes também rejeita Jesus. Jesus é trazido de volta, Jesus é colocado diante da multidão, diante do povo, e Pilatos diz: nós temos uma tradição, vocês têm uma tradição, e na Páscoa nós sempre libertamos um preso. Nós temos aqui Jesus, e nós temos aqui esse bandido, esse meliante, esse assassino, esse arruaceiro chamado Barrabás. Quem vocês querem que eu solte? E eles dizem: solta Barrabás. Eles rejeitaram Jesus.
Ao longo da vida de Jesus, a vida de Jesus foi uma vida de rejeição. A multidão rejeita Jesus. Pilatos diz: então o que é que eu vou fazer com esse Jesus que vocês chamam o rei dos judeus? Crucifica, crucifica. E todos dizem em uma só voz: crucifica. E o resultado não foi outro, Jesus foi crucificado. Jesus foi rejeitado por muitas vezes. Mas quando Jesus começou o seu ministério, se Jesus não era bem aceito na sua cidade, na sua região, Jesus saiu e foi para outra região. Jesus foi para Cafarnaum. E quando Jesus vai para Cafarnaum, a Bíblia Sagrada diz que ele está andando pela beira da praia. E quando ele está andando pela beira da praia, ele vê dois irmãos pescando. Esses homens se chamam Pedro e André. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus mira-os e diz: venham após mim, porque eu vou fazer vocês pescadores de homens. Aqueles homens não pensam, não rejeitam, não cogitam rejeitar. Eles simplesmente obedecem e eles recebem o chamado de Jesus. Jesus então começa a ser aceito. Se tem muitos que rejeitam, é necessário que tenha alguns que aceitam. Será que tem alguém que aceita? A Bíblia Sagrada diz que esses homens começam a andar após Jesus, e alguns passos adiante, Jesus vê um outro barco, e nesse outro barco estão dois homens, ou melhor, três homens. Estão Tiago e João, filhos de Zebedeu, e estão juntamente com seu pai, arrumando as redes, consertando as redes. Jesus mira-os e diz: venham após mim. Eles recebem Jesus, eles aceitam o chamado de Jesus, e eles vão atrás de Jesus. Agora Jesus, que andava só, já tem 4 seguindo. Para alguém parece que é pouco, e para Deus, aquele que conhece tudo e todos, aquele que não conhece só quantos habitantes tem na face da terra, mas conhece quantos cabelos, quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Aos olhos humanos parecem ser poucos. O que interessa não é a quantidade, o que interessa é que ele foi aceito. A rejeição começou a cessar na vida dele. A Bíblia Sagrada diz que eles entram em Cafarnaum, e quando eles entram em Cafarnaum, a Bíblia Sagrada diz que eles vão para a sinagoga. Quando Jesus entra em Cafarnaum, a primeira coisa que ele vai fazer é ir para o culto. E quando ele está no culto, a Bíblia Sagrada diz que manifesta um demônio naquela ocasião. E o demônio começa a gritar: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes nos perder, ou seja, veio nos condenar. Nós sabemos quem tu és, sabemos que tu és o Filho de Deus. E Jesus manda que eles se calem. É impressionante como tem igreja hoje que coloca o microfone na boca do demônio e começa a entrevistar. Demônio agora é importante na entrevista. Começa a perguntar quem é tu, de onde tu veio, para onde tu vai, o que tu está fazendo. Jesus mandou que ele calasse a boca, e ele teve que se calar. Jesus expulsou aquele demônio, e a Bíblia Sagrada diz que as pessoas se maravilharam por ver aquilo acontecer diante dos seus olhos. Não é que não existiam exorcismos antes de Jesus, existiam, mas os exorcismos que existiam antes de Jesus pareciam muito semelhantes com aquilo que é praticado em algumas religiões. Pedia-se a um espírito mais forte que viesse e subjugasse o espírito mais fraco, ou seja, era a troca de um espírito por outro. Agora eles estão vendo Jesus expulsar um demônio, sem precisar de ritual, sem precisar de nada, apenas com a sua autoridade, apenas com a sua palavra, apenas com uma ordem. Ele dá ordem e o demônio sai imediatamente. As pessoas ficam maravilhadas e dizem: que negócio é esse? Que nova doutrina é essa? E eles saem da sinagoga, eles saem do culto, e quando eles saem do culto, eles vão para a casa de Pedro. Após o culto, onde Pedro está, André está, Tiago está e João também está. Após o culto eles vão, não só Jesus, mas os 4 vão para a casa de Pedro. Quando nós viemos ao culto, nós temos um encontro com Deus, nós ouvimos a sua voz,
nós sentimos a sua presença, nós sentimos a sua unção, mas a pergunta que se faz para você nessa noite é: e depois do culto, Jesus vai continuar no templo? Jesus vai ficar na igreja? Ou você vai levar Jesus para a sua casa também? Depois do culto, Pedro levou Jesus para a sua casa e Pedro recebeu Jesus na sua casa. Quando Jesus chega na casa de Pedro, Jesus sente um clima diferente. Jesus vê que a sogra de Pedro está doente, que a sogra de Pedro está enferma. Eu aprendo que Jesus, quando ele adentra uma casa, não tem nada que passa despercebido diante dos seus olhos, ele vê tudo. Aquela mulher com certeza não estava deitada na sala, ela não estava deitada na varanda, ela não estava deitada na cozinha, ela com certeza estava deitada no quarto, na sua cama, mas Jesus viu que ela estava doente. Jesus vê aquilo que os outros não veem, Jesus vê aquilo que está oculto dentro do nosso coração, Jesus vê aquilo que está machucando, que nem o olho pode ver, mas Ele vê, Ele enxerga, Ele sente também. Ele sentiu o que estava acontecendo naquele ambiente, e quando ele sentiu o que estava acontecendo naquele ambiente, Jesus foi até aquela mulher também. Pedro já tinha encontrado com Jesus, André já tinha encontrado com Jesus, mas Jesus estava transmitindo uma mensagem para Pedro, e Ele está falando com você também. Ele já encontrou com você e você já encontrou com Ele, mas tem gente na tua casa que não encontrou ainda não, e Ele não abre mão deles também não. A presença dEle, ela tem que alcançar todos. Jesus vai ao encontro de todos, todos na sua casa, todos que fazem parte da sua família se tornam alvo dEle em nome de Jesus. Estão todos na mira dEle, glorificado seja o nome dEle. A Bíblia Sagrada diz que aquela mulher está enferma e está com febre. E o que é a febre? Todos nós sentimos febre, mas como é que se define o que é febre? A febre é a elevação da temperatura corporal. Quando alguém está com a temperatura acima de 37,8 graus, então essa pessoa está com febre. E a febre naturalmente ela traz alguns sinais ou alguns sintomas. A febre ela nunca vem só. A febre ela sempre vem acompanhada de uma dor de cabeça, ela sempre vem acompanhada de uma moleza, ela sempre traz algum sintoma com ela. Mas você sabia que a febre não é uma doença? A febre não é uma doença. A febre é uma reação do organismo humano para revelar que alguma coisa no corpo não está correto, que alguma coisa está fora do lugar. A febre vem para chamar a atenção, para mostrar que tem algo de mais sério acontecendo, que tem alguma infecção, que tem alguma bactéria girando no corpo do ser humano. Essa é uma resposta do organismo, é um sintoma, é um reflexo para mostrar que de fato aquela pessoa não está bem. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando você começar a sentir os sintomas, saiba que Deus está tratando de coisas mais profundas. A febre é algo superficial, Jesus vai curar coisas mais profundas, Jesus vai curar problemas mais sérios, Jesus vai na raiz do problema. Aquela mulher está com febre, mas aquilo é um sintoma superficial, aquilo está mascarando, aquilo está escondendo um problema mais sério. Quantas vezes as nossas lágrimas, quantas vezes a nossa depressão, quantas vezes o nosso lamento, a nossa murmuração simplesmente é a febre que estamos sentindo, é o reflexo de que algo está errado, de que algo está fora do lugar. Em nome de Jesus, quando você começar a sentir a febre espiritual, quando você começar a sentir os sintomas, quando a cabeça começar a doer, quando você começar a esquentar demais, eu espero que você esteja entendendo isso. Tem crente que começa a perder o controle, começa a esquentar com qualquer coisa, começa a estourar com qualquer coisa, e isso é reflexo de que você está com febre, e isso revela que alguma coisa está errada. Então não ignore os sintomas que você sente, porque isso está mostrando que você precisa de ajuda, que você precisa do médico dos médicos, para colocar a mão, para ir na raiz, e para te levantar em nome de Jesus. Os sintomas,
apenas são reflexo de que algo maior, de que algo mais sério está acontecendo com você. Os sintomas sempre acompanham uma vida espiritual que está em declínio. E o primeiro sintoma que o declínio espiritual está nos pegando, está chegando até nós, é que sentimos febre espiritual. E a primeira coisa que a febre faz é tirar a nossa força, ela tira a nossa coragem, ela tira o nosso vigor, ela tira a nossa disposição. A febre espiritual, ela nos lança na cama, e da cama não queremos sair para nada. Vamos para a igreja? Não sei, não está bom, eu não estou bem, eu não estou tranquilo, eu não estou satisfeito, eu não estou com vontade, eu não estou com coragem, eu não estou com ânimo. Isso é reflexo de que alguma coisa está errada. Isso é sintoma de que alguma coisa está errada. E eu sempre ouvi dizer, quando você começar a se sentir mole, quando começar a se sentir mal, não se entrega não deita não, porque senão você não levanta. Quando você começa a sentir mal, procura ajuda. Procura ajuda. Não se entrega não, porque se você se entregar, você vai ficar prostrado. A pergunta é: qual é a febre que está te lançando na cama? Qual é a febre que está tirando a tua força? Qual é a febre que está tirando o teu vigor? Qual é a febre que está tirando o teu ânimo? Aquele amor que você sentia por ele, você já não sente mais. Aquela entrega, aquele fogo, aquele ardor que você sentia, parece que é coisa do passado. Parece que na sua vida agora é apenas uma utopia. Em nome de Jesus, se enxergue e perceba que você não está bem e que você precisa de ajuda. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: a primeira pessoa que tem que ajudar é você mesmo. O médico pode até te consultar, o médico pode até te receitar um remédio, mas se você não quiser tomar, você vai ficar da mesma forma. A primeira ajuda tem que ser a sua própria. Será que tem alguém com febre? Se tiver, em nome de Jesus, entenda, Deus está falando com você. Deus está querendo que você desperte, em nome do Senhor Jesus Cristo. É verdade que Ele não vai fazer tudo só. A Bíblia Sagrada diz que Jesus estendeu a mão para aquela mulher. E quando Jesus estendeu a mão para aquela mulher necessariamente teve que pegar na mão de Jesus. Ela teve também que aceitar, que receber Jesus, receber a ajuda de Jesus, receber o auxílio de Jesus, receber o amparo de Jesus, receber a palavra de Jesus. Ela teve que receber, ela teve que estender a mão também, ela teve que pegar na mão de Jesus. Ou seja, não espere que muitas vezes Ele faça tudo só. O problema é que nós queremos que Deus faça tudo só na sua vida e na nossa vida, e Ele não vai fazer. Ele vai agir, mas Ele vai querer que você reaja também. Ele vai estender a mão, e é Ele quem vai te colocar de pé. Mas se Ele estender a mão e você não pegar na mão dele, vai continuar do mesmo jeito. Não vai para lugar nenhum. Vai continuar prostrado, prostrada, vai continuar caído, caída, não vai se levantar. Jesus está com a mão estendida para você nessa noite. Ele já falou com você. Se Ele falou com você é porque Ele está com a mão estendida. Então o que é que você está esperando para pegar na mão dEle? O que é que você está esperando para pegar não com uma, mas com as duas mãos? Para se agarrar com toda a sua força na mão dEle, sabendo que Ele te põe de pé, sabendo que Ele te levanta, sabendo que Ele renova a tua vida, sabendo que Ele renova a tua fé, Ele renova a tua esperança, sabendo que Ele restaura todo o teu ser nessa noite, em nome de Jesus. Pegue na mão dEle. Se Ele está com a mão estendida para você, em nome de Jesus, pegue na mão dEle. Porque se você não pegar na mão dEle, nada vai acontecer. As coisas vão continuar do mesmo jeito. Aliás, minto. As coisas não vão continuar do mesmo jeito, não. Vão piorar. As coisas tendem sempre a piorar quando nós não pegamos na sua mão. Quando nós não compreendemos a sua palavra. Quando nós não compreendemos o que Ele fala conosco. Então pegue na mão dEle. Pegue na mão dEle, porque Ele é o único que pode tirar a tua paralisia. Ele é o único que pode te sustentar. Ele é o único que pode te levantar. Ele é o único que pode restaurar a tua vida.
não sou eu que vou restaurar a tua vida. Eu posso ser um canal pelo qual Ele transmite a sua palavra, mas não sou eu que vou salvar a tua vida, não sou eu que vou restaurar a tua vida, não. Eu não posso fazer por você nada, além de pregar para você e orar por você. Mais do que isso eu não posso. Você precisa compreender. Aquela mulher está doente, está enferma, e Pedro leva Jesus para a sua casa. Pedro é apenas um canal, Pedro não pode fazer nada. Eu sou como Pedro nesta hora, eu não posso fazer nada. O que eu posso é apresentar Jesus para você, assim como Pedro levou Jesus para estar diante da sua sogra. Pegue na mão dele nessa noite, pegue na mão dele e segure com todas as suas forças, porque se você estiver prostrado e segurar na mão dele nessa noite, eu garanto para você que ele renova você, ele restaura, ele te põe de pé para a glória do nome do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que quando aquela mulher pega na mão de Jesus, ele a levanta, ele ergue aquela mulher, ele a põe de pé, e aquela mulher imediatamente foi curada, imediatamente ela foi sarada. Pedro, em um tempo tão curto com Jesus, ele já presenciou 2 milagres. Ele viu Jesus libertar um homem de um espírito maligno, e ele agora vê Jesus levantar a sua sogra que estava caída, prostrada, enferma. E eu preciso dizer para você, talvez você não esteja querendo reconhecer, mas é impossível alguém começar a andar com Jesus e não começar a ver as maravilhas que Ele faz. Agora existe uma diferença entre ver e reconhecer, porque você vê, você sente e você recebe. Outra coisa é você reconhecer o que Ele está fazendo. Existem pessoas que são incapazes de reconhecer o que Ele está fazendo. Pedro viu, e no desenvolver da vida de Pedro e do ministério de Pedro, nós percebemos que ele reconheceu. Reconheça o que ele está fazendo. Reconheça que em nenhum momento ele se cansou de trabalhar por você, em nenhum momento ele se esqueceu de você, em nenhum momento ele virou as costas para você, ele te abandonou. Ele continua cuidando de você. Mas reconheça que ele está trabalhando ao teu favor em nome de Jesus. A Bíblia Sagrada diz que quando aquela mulher se põe de pé, está curada. A Bíblia diz que ela então passa a servir Jesus. Quando Jesus restaura a vida de alguém, quando Jesus liberta a vida de alguém, quando Jesus cura a vida de alguém, quando Jesus transforma a vida de alguém, quando Jesus converte alguém, é para que vá servi-lo, é para que sirva-o. O principal sinal de que uma pessoa recebeu o toque dele é porque essa pessoa passa a servir a ele. Se uma pessoa ainda não está servindo, se uma pessoa ainda não se lançou de cabeça, se uma pessoa ainda não se entregou por completo, é porque ainda não recebeu o seu toque, é porque ainda não foi curado, não foi curada por ele. Ele cura, ele restaura, ele liberta, ele levanta para que você sirva a ele. E o fato de você servi-lo revela 2 coisas. Revela que o que ele faz na nossa vida é completo, nenhuma obra dele fica inacabada. Isso revela que a libertação, a cura, ela foi plena, ela foi completa. Mas revela também que nós, quando tocados por ele, nós quando restaurados por ele, precisamos reconhecer, precisamos servi-lo, precisamos entregar por completo a nossa vida. Precisamos compreender que tudo o que ele faz com um propósito. E quando nós reconhecemos o propósito pelo qual ele agiu na nossa vida, esse propósito será pleno e será permanente. Aquilo que ele faz na nossa vida é permanente. O que necessário será para nós é apenas manter a nossa fé, manter a nossa espiritualidade, manter o nosso vigor, manter-nos de pé na presença dele. Se você já recebeu o toque dele, inevitavelmente a sua vida é nova, a sua vida é restaurada, a sua vida é outra em nome do Senhor Jesus Cristo. A mulher passa a servi-lo. E por que a mulher passa a servir? Porque Jesus entrou naquela casa. Jesus
para que ele comece a fazer a sua obra, é necessário que ele entre na sua casa. E a sua casa pode ser a casa física, a sua casa pode ser a família, ou a sua casa pode ser de fato a sua vida, o seu ser. Mas é necessário que ele entre na sua casa. Se ele entrar na sua casa, a sua vida será outra. Nada na sua vida será normal, nada na sua vida será natural. Você aprenderá a viver o sobrenatural de Deus. A Bíblia diz que após a cura, termina o sábado. E ao terminar o sábado terminava às 6 horas da tarde. A Bíblia Sagrada diz que uma multidão vai até a porta da casa de Pedro. Pessoas lunáticas, pessoas endemoniadas, pessoas doentes, todo tipo de enfermidade que aquelas pessoas têm. Aquelas pessoas vão até a porta, aquelas pessoas vão até Jesus, e a Bíblia Sagrada diz que Jesus cura a todos, Jesus liberta a todos, Jesus transforma a vida de todos. E por que Jesus fez isso? Porque a obra começou na casa de Pedro, e a notícia começou a se espalhar. As pessoas ouviram falar que Jesus estava lá e que Jesus havia curado a sogra de Pedro. E a casa de Pedro agora se transformou na sede do ministério de Jesus. A casa de Pedro agora se transformou na referência do milagre, na referência da cura, na referência da restauração. Todo aquele que recebe o toque de Jesus, todo aquele que é curado por Jesus, todo aquele que é transformado por Jesus, todo aquele que vai até Jesus, se torna referência para outros, se torna referência para outros serem curados também. E a pergunta que se faz é: você tem sido uma referência? Como é que você, esposa, trata o seu marido? Como é que você, marido, trata a sua esposa? Como é que você, pai, trata seu filho? Como é que você, filho, trata seu pai? Como é que você, mãe, trata sua filha? Como é que você, filha, trata sua mãe? Qual é o nível de respeito? Qual é o nível de amor? Qual é o nível de carinho? Qual é o nível de entrega no relacionamento entre vocês? Como é que você fala com seu marido? Como é que você fala com a sua esposa? Como é que você fala com seus filhos? Que referência você tem sido? As pessoas estão vendo, as pessoas estão ouvindo, as pessoas estão percebendo como é a tua vida. Então, se a tua vida não corresponder com a tua mensagem não vale nada. Se a tua vida não corresponde com a pregação do Evangelho, então não pregue, porque ele é uma mentira na sua vida. Antes de você pregar o Evangelho, viva ele. Ame, respeite, trate com amor, trate com carinho, trate com afeto, trate com dedicação. Porque senão você não recebeu o toque dele, você não foi curado, você não foi curada por ele. O Evangelho na sua vida não é real, o Evangelho na sua vida não é o Evangelho de Jesus. Aí você pode dizer: mas eu não estou vivendo para os outros, o que me interessa a opinião dos outros? Se os outros que são pecadores estão vendo, imagina Deus. E deixa eu dizer outra coisa para você: os outros estão rejeitando você, os outros estão desqualificando você como servo, como serva de Deus. Os outros estão olhando para você e estão dizendo: isso não é crente. Aí você mais uma vez pode dizer: poxa, mas o que me interessa a opinião dos outros? O que me interessa é a opinião de Deus, o que Deus pensa de mim. E eu pergunto a você: se um ímpio, um pecador como eu, sou capaz de perceber um erro na tua vida, imagine Deus que é santo, 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 santo. Alguns dias eu conversava com alguém, e eu falava sobre uma determinada doutrina que uma igreja ensina, uma doutrina herética, que não condiz com a verdade do Evangelho de Jesus. E eu dizia que, na minha opinião, por aquilo que eu vejo na Bíblia Sagrada, quem guarda esta doutrina específica vai para o inferno, vai se perder.
E essa pessoa disse: não, eu não vejo dessa forma, eu não entendo dessa forma. E eu comecei a substanciar a minha opinião com textos bíblicos. E ele disse: eu não concordo com isso, eu não acredito que a pessoa vai para o inferno, porque ainda que a igreja ensine tal doutrina, mas existem ali pessoas que são sinceras. Eu preciso dizer para você, sinceridade não salva ninguém não. A pessoa pode ser sincera e estar sinceramente enganada. O que salva é a verdade. A verdade salva, a verdade liberta, a verdade transforma, a sinceridade não. E essa pessoa dizia: eu que sou um pecador, eu consigo fazer essa diferença, eu consigo perceber que os líderes muitas vezes vão ser condenados, porque estão ensinando uma doutrina herética, mas as pessoas não, as pessoas são inocentes. Eu que sou pecador consigo perceber e fazer essa diferença. Eu disse: esse é o problema. O problema é que o nosso senso de justiça é corrupto. O problema é que nós somos sentimentais demais. O problema é que quando nós olhamos uma pessoa estuprar uma criança, nós dizemos: tem que matar o infeliz desse. Mas quando vemos alguém numa heresia de perdição, a gente diz: não, mas Deus tem misericórdia, não vai para o inferno não. O nosso senso de justiça, ele é corrupto, ele é corrompido. O nosso senso de justiça é tendencioso. Nós usamos um critério para julgar determinados casos que não servem para determinados outros casos. E eu disse: esse é o problema. O nosso senso de justiça, ele é carregado de sentimento. Deus de fato é justo, e por ser um ser justo, a sua palavra diz que ele não toma o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Porque nós pensamos: Deus é misericordioso, e eu concordo, e se nós estamos buscando a Ele, isso é fruto e reflexo da sua misericórdia. Mas uma coisa é Deus ter misericórdia de nós para nos salvar, para tocar no nosso coração, para trazer a mensagem, para nos mostrar o caminho, e nós entendemos essa mensagem e endireitarmos as nossas veredas e começarmos a caminhar no caminho. Outra coisa é Deus agindo em justiça, em juízo, porque a Bíblia Sagrada diz que o juiz de Deus é sem misericórdia. Não se engane, Deus é justo, simplesmente justo. Então, quando alguém der uma opinião sobre você e você disser: o que me importa a opinião de fulano, o que me importa é a opinião de Deus, pense nisso. Se uma pessoa que é pecadora consegue perceber que você está equivocado, imagine Deus que é santo, Deus que é justo. E outras pessoas dizem: ninguém pode me julgar, só quem me julga é Deus. E eu pergunto para você: isso acalma você? Pois isso me deixa tremendo, saber que quem me julga é Deus. Porque quando os outros me julgam, eu sei que eu não sofrerei consequência nenhuma. Mas se Deus me julgar, eu sei que o chicote vai estralar nas minhas costas. Então não use como desculpa: quem me julga é Deus. Se Deus te julga, então saiba que o juiz de Deus é sem misericórdia. Ele não alivia para ninguém. Então, conforme disse Paulo a Timóteo, eu digo a você: cuida de ti mesmo. Antes de qualquer coisa, cuida de ti mesmo. Cuida dos teus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel e negou a fé. Ame seu marido e respeite ele, honre ele, porque ele é o cabeça da sua casa. Não sou eu que estou dizendo não, é a Bíblia que diz, foi Jesus que disse. Ame a sua esposa, respeite-a, proteja, dedique-se a ela, porque a Bíblia Sagrada diz que nosso amor pela nossa esposa tem que ser da mesma forma que Jesus amou a igreja. Ame os seus filhos, respeite e honre os seus filhos, pois o apóstolo Paulo diz: pais, não irriteis os vossos filhos. Filhos, amem seus pais e respeitem, obedeçam seus pais, pois o apóstolo Paulo disse que esse é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? Se você honrar seus pais, se você obedecer seus pais, você vai ter vida longa na terra. Olha o exemplo de filhos que foram rebeldes e desobedientes aos pais, que o pai dizia: filho, não vai para tal lugar, e foi. Filho, não faz isso, e fez. Olha o resultado. Eu duvido que o resultado seja bom. O fim sempre é triste, o fim sempre é trágico.
O princípio da palavra de Deus é verdadeiro. Então, em nome de Jesus, atente para aquilo que a palavra de Deus está ensinando. Honre e respeite. Quando eu vejo essa história, eu percebo que Pedro leva Jesus para a sua casa, e percebo que a sogra de Pedro está na casa de Pedro. Isso me revela algo maior. O que é que eu aprendo com isso? É conhecido que na cultura da época, muitos casais recém-casados, e alguns acreditam que Pedro era recém-casado também, alguns casais recém-casados, eles não tinham condições de sustentar a família. Então muitos casais iam morar na casa do pai do noivo, e ficavam lá até ter condições de se estruturar. E muitas vezes, antes deles terem condições de se estruturar, o seu pai morria, os seus pais morriam, então naturalmente eles herdavam a casa. Então alguns acreditam que essa casa na verdade não era de Pedro, essa casa era do pai de Pedro, mas o pai de Pedro tinha morrido, e Pedro herdou esta casa. Outros vão pensar que era o pai da esposa de Pedro que tinha morrido, mas muito provavelmente a primeira opção é a mais válida, é a mais coerente. E naturalmente o sogro de Pedro havia morrido, e quando o sogro de Pedro morre, o que é que ele faz? Ele faz o contrário de muita gente. Ele pega a sua sogra e leva para dentro da sua casa. Tem muita gente que compraria uma passagem para a sua sogra para o lugar mais longe que tivesse. Pedro pega a sua sogra e leva para morar dentro da sua casa juntamente com ele. É a mãe da sua esposa. O que é que isso revela? Isso revela que aquela mulher foi uma boa mãe. Isso revela que aquela mulher foi uma boa sogra. Isso revela que aquela mulher foi uma conselheira. Isso revela que aquela mulher foi uma amiga. E isso revela que quando aquela mulher é recebida por Pedro dentro da sua casa, ela simplesmente está colhendo aquilo que ela plantou. Ela plantou amor, ela está colhendo amor. Ela plantou compreensão, ela está recebendo compreensão também. Ela plantou respeito, ela está recebendo respeito. Então compreenda isso, o que você está semeando hoje, você vai colher. A forma com que você trata os entes da sua casa, lá na frente, não tenha dúvida, você vai receber de volta. Não são poucos os casos de pais que são abandonados pelos filhos. Eu vejo alguns casos, não de pessoas que foram necessariamente abandonadas pelos filhos, mas eu observo a vida de algumas pessoas e percebo que o fim dessas pessoas será triste, será solitário. Por quê? Porque sempre trataram mal os filhos, porque sempre trataram mal as noras, porque sempre fizeram de tudo para fazer da vida deles um inferno, e não percebe que termina só, e só vai ficar, e na solidão vai se acabar. O fim será triste, o fim será terrível. Então, se de tudo que você ouviu nessa noite tem uma coisa para você guardar, guarde isso. Semeie hoje, porque amanhã você vai colher. A forma que você está tratando hoje, amanhã você vai ser tratado, amanhã você vai ser tratada, não tenha dúvida disso. Pastor, está jogando maldição? Não, eu estou ensinando aqui que a Bíblia Sagrada ensina. A Bíblia nos ensina o princípio da semeadura. Se você semeia, você colhe. Então tome muito cuidado, porque a vida daquela mulher poderia ter sido muito diferente daquilo que foi. Se a vida dela foi uma vida de milagres, se ela recebeu o cuidado, a atenção e o carinho do seu genro, é porque ela fez por merecer, é porque alguma coisa ela fez para que Pedro a acolhesse, para que Pedro a amasse e a quisesse perto dele. Que em nome de Jesus a tua casa, a tua vida seja uma referência, que você seja uma referência, porque Jesus não nos chamou para ser menos que isso. Jesus disse que a vossa luz brilhe, para que as pessoas vendo a sua luz glorifiquem a Deus. Então eu sou levado a pensar que quando as pessoas veem o meu procedimento correto, elas glorificam a Deus, mas quando as pessoas veem o meu procedimento errado, elas blasfemam de Deus. Elas duvidam do poder transformador que Deus tem. É porque elas não entendem que lá no começo Jesus estendeu a mão, e aí pegar na mão dele é opcional.
Se pegamos, nos levantamos e somos completamente restaurados. Se não pegamos, se não sentimos, se não recebemos o seu toque, não seremos curados. Então, às vezes, nós até vamos fazer parte de uma igreja, até vamos ter uma vida religiosa, mas a nossa vida vai ser oca, vai ser vazia, vai ser seca, não tem verdade nela. Não tem entrega. Não tem dedicação. Não tem empenho, não tem força, não tem vigor, porque a nossa vida é uma mentira. Jesus estendeu a mão e nós não pegamos. Nós fingimos que pegamos, mas não pegamos. Nós fingimos que ouvimos, mas não ouvimos. Nós fingimos que demos atenção, mas não demos. Quando Pedro presenciou o que Jesus fez na sinagoga, ao sair da sinagoga, ele levou Jesus para casa. O que vai mostrar que de fato e de verdade você recebeu o toque dele. É o que vai acontecer. Não é o que está acontecendo aqui agora. Agora você está quieto, calado, ouvindo. O que vai revelar se você recebeu o toque dele é quando você sair das portas para fora. É quando você voltar para casa. O que vai revelar é amanhã. Amanhã é que vai revelar se você foi tocado por ele, se você foi tocada por ele. Amanhã é que vai revelar se ele te curou de verdade. Amanhã é que vai revelar se você pegou na mão dele de verdade. Porque se amanhã a tua vida for a mesma, então você não pegou na mão dele. Você ignorou tudo que ele falou com você. Você ignorou tudo que ele fez. Você jogou no vale do esquecimento tudo o que ele já fez por você. Tudo se tornou em nada. Porque o principal propósito, a maior bênção, é que quando ele toca, quando ele cura, você passe a servi-lo. Se isso não for uma realidade, se você não servir, se você não tiver à disposição a entrega para viver para ele, então não valeu nada. Então não adiantou nada o que ele fez por você. Cura é bom. Quem está sentindo dor quer ser restaurado. Mas o que é que você prefere? Você prefere um paliativo? Aquilo que vai aliviar o sofrimento naquela hora? Ou você quer um médico 24 horas por dia do seu lado, na sua casa, na sua vida, mas um médico que não vai usar paliativos, ele vai curar? O que você prefere? Tem gente que prefere o paliativo. Não, está remediando, está bom. Dá para a gente ir levando do jeito que está, dá para a gente ir levando. Então se dá para ir levando, vai levando. Só não se arrepende depois. O que eu estou dizendo é que ele tem algo melhor para você. Ele tem algo profundo para você. Ele tem algo maior para você. Mas quem tem que receber, quem tem que tomar posse é você. Se você não receber, se você não tomar posse, eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer por você é dizer que esta é a palavra que Deus tem preparado para você, para o seu coração. E que Ele possa fazer, de fato, na sua vida. Não aquilo que Ele fez na vida da sogra de Pedro, mas que Ele possa fazer abundantemente mais. Que o milagre dele na sua vida, que a cura, a restauração, o renovo na sua vida seja infinitamente maior do que aquilo que Ele fez naquela vida. E eu garanto para você, Ele está aqui para fazer isso. Ele marcou o encontro com você para fazer isso. Ele estendeu hoje a mão para fazer isso. Pegue na mão dele em nome de Jesus e não deixe essa oportunidade passar em nome de Jesus. Foi essa palavra que Deus mandou para você em nome de Jesus. Que ela seja vitamina para a sua vida, vitamina para a sua alma e renovo para o seu ser em nome de Jesus.